A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Bom dia a todos. Hoje estaremos realizando, né, uma rodada do evento TOTS Responde. Essa agenda será sobre a portaria 671, controle de jornada, né? Essa portaria ela veio unificar a questão do ponto eletrônico. Se vocês não estiverem me escutando, algum problema, né, no evento, vocês podem mandar aqui na ferramenta, tá? No chat que a gente vai verificando, tá bom? Antes de iniciar, vou passar alguns recados para vocês. Esse evento está sendo gravado. Os microfones vão permanecer fechados, somente dos apresentadores, tá? Vai poder estar habilitado. Se durante as nossas apresentações surgir alguma dúvida, vocês podem ir enviando aqui na ferramenta, nessa aba pergunta, que aí a gente vai estar respondendo no final, tá bom? Então, eu vou me apresentar para vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Milena Greg. Eu faço parte do time da consultoria de segmentos. A gente fica na matriz em São Paulo. O nosso time, ele é integrado por vários consultores, tá? Cada um numa área específica. Então, eu faço da parte de RH, tá? Eu sou integrante também de alguns grupos de estudo junto com a Receita, né? Com o governo. A gente tem o GT do piloto do E-Social, a gente tem o GT também da portaria e vários GTs aí que vão aparecendo conforme, né, o governo vem implementando as novas regras, mudando alguma parte da questão trabalhista, a gente faz parte desses grupos, tá bom? Eu sou formada em administração de empresa e eu tenho pós-graduação em gestão de recursos humanos. Então, a nossa agenda hoje, a consultoria vai estar apresentando a parte conceitual da legislação, tá? Depois a gente tem o pessoal da linha de produtos TOTOS da RM, hoje é o pessoal do DataSul, esse evento é voltado para o DataSul, e aí a gente finaliza com as dúvidas, tá bom? Hoje eu não vou compartilhar com vocês material, tá? A gente vai fazer uma apresentação um pouquinho diferente. Então, hoje eu vou mostrar para vocês que é até um conteúdo que a consultoria produz, tá? Então, para vocês acessarem o Espaço Legislação, que é uma área que é a consultoria que cuida, vocês vão entrar através do tots.com, tá? Aqui, sou cliente, não é uma área logada, tá? Vocês não precisam de login e senha para acessar. Então, no botãozinho Sou cliente, espaço legislação. Vocês vão ser direcionados para a nossa página, tá? Nessa página, abre um pop-up onde pergunta se vocês querem receber todo o conteúdo, né, gratuito que a consultoria faz. Então, a gente por estar dentro de grupos específicos, a gente acaba tendo um delay mais rápido do que a publicação, tá? Então, a gente acaba fornecendo notícias, a gente deixa tudo isso de uma forma centralizada, até para ajudar no cotidiano do RH ou de outros departamentos. E aí, se vocês quiserem receber esse conteúdo que a gente produz durante o mês, é só vocês colocarem o nome e o e-mail aqui e receber conteúdo, tá bom? Então, essa página a gente traz sempre as principais legislações, tá? Que está no auge. Então, hoje a gente vai falar sobre o ponto, né? Que é a questão do REP. E aí, o que eu vou apresentar para vocês? Eu vou fazer um overview um pouquinho do que essa portaria mudou, né? A portaria 671, depois ela teve o complemento, né, da 1482, que veio trazer mais coisas. Eu vou falar um pouquinho da questão do registro, o programa de tratamento, o arquivo AEJ, que é um novo relatório, né, que veio na questão da portaria 671, onde as empresas têm que se adequar, né, o controle de jornada tem que se adequar, o atestado técnico em termo de responsabilidade, porque a 1510 ela tinha um termo, né, um modelo, a portaria 671 alterou, tá? Depois falar sobre atualização, porque vocês como cliente, vocês precisam ter esse termo, né, da TOTOS. Falar sobre os prazos, a gente tem um comparativo que a gente fez, né? Vou mostrar para vocês as perguntas e respostas que são disponibilizadas pelo governo e a gente entra na questão de informação de produtos e os próximos eventos, tá bom? Então,
entrando um pouquinho, né, o que a portaria 671 mudou na questão de controle de ponto eletrônico, né? É uma portaria que veio unificar, porque antes a gente tinha duas portarias que falavam sobre a questão de registro de ponto, que era a 373 e a 1510, e a 671 ela passa por aquele projeto do governo, né, que é simplificar a questão trabalhista, né, desburocratizar tudo, porque a gente sabe aí, o pessoal da RH, o que mais a gente tem é lei, né, e aí a gente tem lei, a gente tem a CLT, a gente tem instrução normativa, a gente tem MP, a gente tem um monte de coisa. Então, o governo, eles têm um projeto do quê? De unificar, deixar de uma forma mais clara, não sei se é isso que eles estão fazendo, mas esse é o projeto deles, né? Então, do quê? De unificar. Então, é isso que eles fizeram com a 671. Ela não trata só a questão do controle de ponto, tá? Ela traz outras questões também. É uma portaria bem extensa. Se a gente for ver ali, ela fala de CLT, ela fala de rescisão, né? Ela fala de bastante coisa. Mas ela traz essa questão do controle de jornada. Então, a portaria 373 e a 1510, elas deixam, né? Elas foram revogadas. E hoje, se a gente quiser ver tudo na questão de ponto, a gente vai na portaria 671. Tá? Então, a gente continua com a questão do quê? Dos estilos de ponto que a gente já tinha, né, na 1510 e na 373, que é a questão do ponto manual, o ponto mecânico e o ponto eletrônico, tá? A portaria, ela veio estabelecer novas coisas, mas ela manteve essa questão do quê? Quais são os tipos de controle que as empresas podem ter, tá bom? Então, ela regulamentou também, antigamente a gente falava o ponto convencional, aquele que fica na parede, né, que os funcionários vão lá bater o dedo. Então, ela trouxe uma nomenclatura diferente, tá? Então, aqueles pontos que a gente imagina, aquele que fica lá na parede da empresa, né, ele tem um novo nome hoje. Então, a nomenclatura dele é o REPC, né, que é o Registro Eletrônico de Ponto Convencional. Ele é um equipamento eletrônico, né, ele é utilizado para as marcações e ele faz aquela impressão do comprovante, tá? Então, o funcionário bateu o dedo, já sai o comprovante. Esse sistema, a gente não pode apagar as marcações e ele tem um certificado do Inmetro, que é obrigatório, tá? Isso está na portaria, que as empresas que fazem, né, produzem aquele equipamento, precisa ter isso certificado no Inmetro, tá bom? Quais os requisitos específicos de um REPC, desculpa, né? Então, foi como eu falei, ele vai estar lá no local, ele vai estar lá na parede do prestador, né? Ele vai ter essa questão do comprovante que vai ser extraído na hora, né? E também o que? Vai estar de prontidão ali, caso alguma fiscalização, ou algum auditor fiscal do trabalho compareça na empresa, ele consegue fazer a extração automática dos dados, tá bom? Então, aqui, né, só tem um alerta que esses fabricantes, como eu falei, eles devem ter esse registro junto ao Ministério do Trabalho, tá? E ele também tem que solicitar o registro, né, do modelo do aparelhinho. Hoje, as empresas que já fazem isso, a gente tem nosso parceiro Suricato, né, que está aqui com a gente, o Arthur. As empresas já fazem esse processo, né, de ter que ir lá e registrar esse tipo de registro, né? Então, não é uma novidade, tá? A portaria só unificou e deixou de uma forma mais clara, vamos se dizer, tá? Esse processo. Então, depois da portaria 671, também foi emitida uma nova portaria, que é a número 4, tá? Ela fala especificamente da questão do REPC, tá? Então, ela traz um pouquinho mais de detalhe que a portaria 671 não trazia, tá bom? A questão do atestado técnico de responsabilidade, como eu falei para vocês, tanto a parte do relógio, né, do controle, como o programa de software, eles têm que dar para o cliente um atestado técnico em termo de responsabilidade, falando que aquele programa de tratamento e aquele registro, né, eles estão enquadrados em tudo que a portaria solicita, tá bom? Esse modelo, ele foi revogado 2 vezes, porque a portaria 671 trazia um modelo, tá? Depois veio outro modelo, e aí depois, para finalizar, foi publicado no site, né, no portal do Gov, um modelo que as empresas têm que seguir, tá bom? Aí eu deixei aqui disponível, caso alguém tenha, né, curiosidade de saber como que é, o termo é esse, tá bom?
E aí, para você se adequar ao REP-C, né, tem alguns requisitos que a portaria 1486 trouxe também e que eu deixo aqui detalhado para quem tiver curiosidade, saber se aquele que a empresa está utilizando está enquadrado. Vocês podem acessar aqui, tá? Como eu falei, não é uma área alugada, todo mundo tem acesso, vocês podem depois ler com mais calma, tá bom? E aí, entrando numa outra nomenclatura, né, que é a questão do REP-A, que é o Registro Eletrônico de Ponto Alternativo. Esse tipo de registro, ele era da portaria 373, tá? Ele só veio com uma nomenclatura diferente, tá? Então, ele fala que o quê? O REP-A, ele é um conjunto de equipamentos de programa de computador que tem a utilização destinada a registrar a jornada do trabalhador. Tá? Como eu falei, a portaria ela foi substituída, né, e criou essa nomenclatura que é o REP-A. Então, como já era previsto na portaria 373, a portaria 671 traz isso, né? Então, o REP-A ele pode ser utilizado pela empresa, mas desde que seja autorizado por convenção ou acordo coletivo, como que já era no caso da 373, tá bom? Não mudou muito. Tá? A única coisa é que ele traz algumas coisas diferentes e a portaria 671 ela não especifica muito a questão do REP-A. Por quê? É um REP que ele está associado, né, com o sindicato, com convenção coletiva. Então, a portaria deixa essa abertura falando que esse tipo de REP ele pode ser o quê? Definido pela convenção ou acordo, tá? Então, se a gente olhar a portaria, a gente não encontra muita informação, tá? Ele veio isso porque já era, né, um modelo que a gente utilizava pela 373, mas ele não traz parâmetros e exigências como ele trouxe na questão do REP-C e do REP-P. Tá bom? Ele também fala, né, na questão da restrição de horário, de marcação, todos eles, né, fala que a gente não pode restringir o horário do trabalhador, que a gente não pode apagar, enfim, né, isso já é um padrão. E aí ele fala também que o REP-A, ele deve gerar o arquivo AFD, tá? Conforme o modelo disponibilizado também no portal. O AFD também foi a mesma coisa, tá? A portaria 671 disponibilizava um modelo no seu anexo, depois a 1486 veio complementar a 671 e trouxe outro modelo também de atestado, né, e de AFD, e aí o que aconteceu? Todos eles foram revogados e tudo isso ficou disponível dentro do portal do GovBR, tá bom? Esse arquivo também, ele tem que ser conforme o modelo, né, disponibilizado, e ele tem que ser gerado conforme a solicitação do auditor fiscal do trabalho, tá bom? Então, entrando agora um pouquinho no REP-A, tá? Que é um novo conceito, né? Uma nova nomenclatura que foi criado pela portaria 671. A gente pode até dizer que esse tipo de REP, ele veio um pouco por conta da pandemia, né, que a gente viveu um cenário totalmente diferente, onde todo mundo teve que ir para suas casas trabalhar, e como que as empresas iriam controlar o ponto dos colaboradores, sendo que a gente não tinha isso, né, nenhuma portaria, não tinha nem na 1510 nem da 373. A gente tinha a questão de um ponto alternativo, mas a gente não falava da questão do quê? De utilizar a marcação via tablet, via celular, isso não estava em nenhum lugar, né? Então a gente ia na questão do REP alternativo. A portaria 671, ela traz essa questão, tá? Ela fala que a gente pode sim ter componentes, né, para fazer a coleta de marcação, e também a questão da armazenar os registros, né, de ponto através do programa de tratamento, tá? Então, esse REP, ele é um REP diferente, tá? A nomenclatura dele, ele trouxe uma exigência que antes não tinha, que o que acontece? As empresas que forem comercializar o REP-P precisa possuir certificado de registro de programa de computador, tá? Junto ao INPE. Então, as empresas têm que se adequar a essa nova lei, fazer esse registro junto ao INPE para poder fazer, sim, a comercialização do seu REP, tá? Então, a portaria especifica que o REP é um programa, né, de software que é utilizado exclusivamente para o registro de jornada e com capacidade de emitir documentos decorrentes de relação de trabalho e realizar controles de natureza fiscal. Então, ela traz a questão do quê? Deverá imprimir, tá, o comprovante de registro de ponto, só que não precisa ser igual ao REP-C, onde a gente bate o dedo ali e já sai o papelzinho, não.
o REPP, por ele ser tá vinculado a um programa de software, ele pode ser o quê? Eu posso disponibilizar isso para o funcionário num formato PDF, né? Então a gente bate, eu posso ir lá no computador, ver o meu comprovante ali, tá? A portaria especifica que o REPP ele precisa ter assinatura eletrônica, tá? No comprovante de registro de ponto do trabalhador, e que deve ser num padrão, tá? Onde que o próprio governo estipula, que é aquele padrão do ICP, onde que a gente já usa hoje a questão do e-social. Essa questão tá meio polêmica ainda, tá? Porque quando a gente lê isso na portaria, muitos entendem que, assim, a empresa que vai fazer essa assinatura, aí outros falam, não, é empresa de software, tá? Porque a gente está falando de um comprovante de registro. Então, é uma questão meio polêmica. A portaria, ela foi publicada lá no ano passado, em 2021, mas para vocês saberem, né, vocês como cliente, tudo que vem novo, depois o governo ele tem que disponibilizar um manual técnico, né, para as empresas, desenvolvedores conseguirem o quê? Produzir, né, fazer, colocar tudo aquilo no sistema que o governo espera. E da portaria 671 a gente não teve esse manual ainda, né, então a gente está desenvolvendo conforme nossa leitura, né? Depois o Kleber aí, que é de produto, eu invadindo aí o campo dele falando, mas ele vai explicar mais isso para vocês, tá? Então a portaria estabelece que tem que ter assinatura eletrônica, mas ela nem especifica se a assinatura ainda seria do programa, né, de tratamento, ou se tem que ser do cliente, tá bom? Ainda falando na questão do REPP, ele fala que o quê? Que ele tem que ter um armazenamento, né? Tem que armazenar todas as informações, numa questão de confiabilidade, até porque a gente tem a questão da LGPD aí, né? Então, o REPP ele tem que estar enquadrado, ele tem que ter uma segurança para que esses dados também não sejam vazados, tá? E ele coloca uma nomenclatura de ARP, é uma nomenclatura nova, né? Que ele fala de armazenamento de registro de ponto, tá bom? Então, tudo isso tem que ser gravado dentro desse ARP, e as operações de inclusão, exclusão ou alteração do registro, ele tem que ficar tudo ali, tá bom? E não pode ser apagado, tá bom? Que mais? A gente pode falar a questão de coleta de marcação, né? Aí a portaria traz essa questão que eu falei para vocês de equipamento, dispositivo físico ou software. A gente não tinha essa clareza em nenhuma das portarias, tá? Então a 671 ela traz, ela fala, olha, vocês podem agora bater por tablet, por celular. A gente não tinha isso definido antes, tá bom? A portaria também traz alguns requisitos para que aquele REP seja enquadrado no P, tá? Ele é em um anexo que ele foi disponibilizado pela portaria 1486. Então, para a empresa poder atender, né, se enquadrar o REPP e poder comercializar, além dela ter que fazer o registro junto ao INPE, ela também tem que atender os requisitos, tá bom? E aí, falando um pouquinho desses modelos, né? Então, eu falei para vocês o que seria o REPC, o REPA e o REPP, né? Qualquer um dos três, ele tem que seguir a questão do registro, tá? Corretamente, as marcações efetuadas, elas não podem sofrer nenhuma intervenção, tá? Elas não podem ser alteradas, tá? Na questão do que o funcionário bateu, isso tem que estar lá, né? A gente sabe que tem ajustes aí que ocorre dentro do mês, mas eles têm que permitir que as gravações, que seja gravado, né, as marcações corretas, tá bom? Então, foi o que eu falei para vocês no começo, tanto manual como eletrônico, eles continuam, tá? Eles não, a portaria não fala, olha, não podemos mais utilizar, não é isso, né? As empresas vão ter que se adequar de uma forma que atenda a portaria 671, tá? E o complemento dela que veio na 1486, mas não precisa deixar de comercializar, a gente só precisa se adequar. E aí, falando também do arquivo de fonte, né, do AFD, no caso do REPC, o arquivo de fonte deve ser gerado, tá, num dispositivo externo de memória, por meio de saída, para caso de fiscalização, que hoje já ocorre, né, ele já tem essa saída, né, então não terá tanta mudança, só tem que se adequar mesmo ao FD, tá? Agora, nos casos do REPA e o REPP, o arquivo ele vai ser gerado a partir dos dados armazenados, tá? E de acordo com a portaria, a gente tem que o quê? Como eu já falei anteriormente, se adequar à questão da LGPD, né? Porque como são, vamos dizer, são dados que vai ficar armazenados
tem que ter um cuidado, tem que ter um zelo, porque não pode vazar. E aí, falando um pouquinho da questão do programa de tratamento, né? Então, hoje a portaria traz essa questão do programa de tratamento de registro de ponto. Então, ele especifica lá que o programa de tratamento é um conjunto de rotina, tá, informatizada, que vai ter a função única do quê? De tratar aquelas marcações, né? Então, onde que os gestores entram para fazer a aprovação, o funcionário esqueceu de bater, ou bateu em duplicidade, atestar. Então, a portaria traz essa questão do programa de tratamento, tá? Que ela tem que se adequar também algumas exigências, tá? A gente tem a questão do relatório do espelho de ponto, que é um relatório que também veio com o modelo da portaria, tá? E que o programa de tratamento tem que se adequar. A mesma coisa na questão do AEJ, que é uma nova nomenclatura, tá? A portaria trouxe essa questão, a gente não tinha esse arquivo é arquivo eletrônico de jornada, tá? Eles têm que ser impressos em PDF, tanto um como o outro, e tem que ter essa assinatura digital eletrônica, como eu mencionei para vocês, tá bom? Aí, falando um pouquinho do AEJ, como eu falei, ele é uma nova exigência, e ele veio substituir 2 tipos de relatório que já são até meio antigos, né? Que eles já estavam nas outras portarias e eles unificaram. Então, a gente tinha o arquivo AFDT, que era o arquivo de fonte de tratamento de dados, era o arquivo que saía a questão, né, dos dados tratados, e a gente tinha também o ACJEF, que era o arquivo de controle de jornada para efeitos fiscais, tá? Na portaria, esses 2 aqui foram extintos, tá? E aí a gente traz somente o AEJ. O AEJ seria um pouco a junção dos 2, tá? Mas com uma nova visão, tá? Que o governo se achou necessário. E aí, então, esses 2 vão ser substituídos pelo AEJ. E a portaria estabelece que esse AEJ ele deve ser gerado pelo programa de tratamento de ponto. Ele também tem um modelinho que está aqui, eu disponibilizei para vocês, tá? Caso alguém tenha curiosidade de ver como ele funciona. Então, só reforçando, a gente deixa de ter os 2 e passa a ter só o AEJ. E aí, entrando na questão do atestado técnico, termo de responsabilidade que eu falei para vocês, é uma exigência para todos os REPs, tá? Então, o REP A, REP P e REP C, ele tem que entregar para os clientes, né, o atestado técnico e termo de responsabilidade, como também o programa de tratamento, tá? Então, cabe aos fabricantes e os desenvolvedores de software fornecer esse documento para o usuário, tá bom? E aí, aqui, eu deixo para vocês o quê? Como vocês são clientes, né? Às vezes nem as pessoas que estão aqui nesse webinar são os responsáveis, mas já fica aí para vocês saberem que vai precisar atualizar esse termo de responsabilidade e atestado técnico, tá bom? Então, a portaria 1486, ela revogou tanto aquele que vinha na 671, e aí nisso, depois a gente teve a disponibilização dentro do site do governo do novo modelo, tá? Só que lá em perguntas e respostas, eles também deixam uma questão do quê? Que os programas de tratamento, eles têm um prazo, desde que a portaria 671 foi publicada, eles têm um prazo para se adequarem, tá? Então, durante essa adequação, que a gente sabe que é a questão de gerar o AEJ, a questão do espelho de ponto, que agora tem um modelo diferente, as empresas não são obrigadas a fornecer o atestado técnico e termo de responsabilidade dos programas de tratamento, tá? Só que a gente se deparou com muitos clientes com dificuldade de renovar o seu acordo coletivo com o sindicato, porque o sindicato ele já está pedindo os novos termos. Então, se caso vocês estiverem passando por essa questão e o sindicato não aceitar o modelo da 1510, vocês podem abrir chamado junto ao CST, tá? Jurídico da TOTUS, eu deixei o link aqui. É o mesmo link onde vocês abrem chamado para outras coisas, mas aqui é para o CST, tá? Tem o QR Code também. Caso vocês não consigam ver isso agora, a página é disponível para vocês. Vocês podem entrar depois com calma e abrir chamado, tá bom? E aí, como eu falei, né? O prazo de adequação é até dia 8/11 de 2022, tá, gente? Então, a portaria 671, quando ela foi publicada em 2021, ela falava que as adequações têm um prazo, e esse prazo é até agora,
tá? Novembro, tá bom? Tem muitas coisas ainda, foi como eu falei para vocês, a gente não tem nenhum manual técnico de desenvolvedor, tá? Não posso falar que essa portaria vai ser revogada, a gente sabe que durante aí, desde que ela foi publicada lá atrás até hoje, a gente já passamos por diversas mudanças, tá? Para nós, empresas, seria muito bom que isso, né, acontecesse de o quê? Vamos estender o prazo, mas não sabemos. Então, a gente tem que trabalhar para tentar se adequar o máximo possível. Muitas dúvidas a gente ainda tem, tá? Mas a gente ainda está trabalhando nesse prazo de 8/11, tá bom? Aqui é um comparativo, tá, gente? Tem um link aqui. Aqui a gente tentou unificar tudo que a portaria 373, a 1510 tinha, tá? E que muita coisa caiu por terra. E o que a portaria 671 trouxe diferente sobre aquele assunto que tinha, tá bom? Isso aqui é um arquivo para vocês, então depois vocês podem entrar e baixar, tá? Aqui a gente fala um pouco de perguntas e respostas, porque a gente tinha muita dificuldade quando a gente leu a portaria, tá? Então, as empresas, quando a gente fala, eu falei para vocês lá no começo que a gente participa de GT, são empresas, tá? Que acaba participando de piloto junto ao governo de coisas que podem, que a gente sente dificuldade, tá bom? E aí, nisso, a gente acaba levando isso para o governo, e a gente fala, olha, não está escrito aqui na portaria, como que a gente pode fazer isso de uma melhor forma, né? Então, a gente vem dialogando bastante com o governo nessa questão da portaria, porque tem muitas coisas que a gente tem dúvida, tá? E então eles fazem o quê? Para não precisar fazer uma nova portaria ou uma nova edição, a gente pede para quê? Para eles poderem disponibilizar isso em algum lugar que seja oficial. Tá? Então, a gente tem ali perguntas e respostas da portaria 671, tá? Ela faz um tempinho que ela não é atualizada, tá? Mas a gente tem bastante coisas aqui que conseguem tirar um pouco as nossas dúvidas, tá? Um caso que eu posso falar para vocês aqui de exemplo é a caso do Carep, né? Então, as empresas tinham que fazer esse cadastro, né, do registro de ponto, ali mencionando, né, no site, falando que ela ia utilizar ponto tal, software tal, né, mencionar a empresa, tudo certinho. Com a portaria 671, teve esse impacto, tá? Ela não prevê mais essa obrigatoriedade, então a empresa não precisa mais efetuar essa questão do registro eletrônico convencional, né, que agora é o REP-C, tá, junto ao Carep. Isso era uma exigência da 1510, e aí isso daqui vai sofrer um processo de descontinuação, tá? Então, as empresas não precisam mais fazer esse processo, tá bom? Aí fala da questão do REP-C, tem bastante coisa, assim, eu não sei se vocês já chegaram a olhar isso com calma, tá? Mas é bem legal, acho que para ficar por dentro, né, da questão daí do controle de jornada, eu acho legal vocês depois olharem isso com calma. Eu não vou aqui passar com vocês item a item, porque a gente tem bastante, tá? A gente já tá aí na 48, tá? Então tem bastante coisa. Então, depois vocês podem ler com calma também. Isso tá tudo dentro da nossa página, tá bom? E aqui eu também deixei para vocês, caso queira fazer download, ter isso na máquina de vocês, isso já está num documento, tá? Certinho daqui as perguntas e respostas, tá? A parte conceitual é mais isso, tá? Eu acho que aqui vocês estão até mais interessados no que os produtos têm para oferecer para vocês, né? O que a gente tem as mudanças. Então, aqui está de uma forma centralizada sobre as linhas de produto, tá? Então, DataSul, se vocês clicarem aqui, vai direcionar vocês para a página do produto. As informações que eles tiverem lá de controle de jornada, vai estar o link aqui, tá bom? Eventos, né? A gente vamos ter mais uma rodada, essa é a terceira rodada da questão da 671, a gente também terá outra, né? Caso vocês queiram participar para ver o que será apresentado para a próxima rodada, é só vocês clicarem aqui, que vai direcionar vocês para a página do TOTS Responde, tá? E aí toda a nossa programação fica aqui. Então, a agenda de setembro é essa, né? A gente tem outros eventos também, tá? Não só para o público de RH. E agora, em outubro, a gente vai ter a nossa quarta rodada, tá? Então, tá programado para a linha DataSul, dia 4/10 às 10, tá bom? Aí, para quem
também é do fiscal, o FD a gente sabe que o REINF também envolve um pouquinho o RH, quem quiser participar, fica por dentro das nossas agendas, tá bom? A gente tem programação aqui até dezembro, tá? Voltando para cá, eu acho que a da minha parte é isso, eu fico com vocês aqui no chat, tá? Se vocês precisarem, pode mandar pergunta que a gente responde até o final da apresentação, tá bom? Eu vou passar para o Kleber agora, ele que vai falar para vocês da questão do produto, tá bom? Só um minutinho que o microfone vai ficar no mudo para a gente trocar de apresentador. Valeu, Milena, obrigado. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Estão vendo aqui a apresentação da portaria 671? Sim, já está aparecendo, Kleber. Legal. Pessoal, bom dia. Eu sou o Kleber, tá? Sou o PO do produto Jornadas DataSul, né? O nosso ponto, controle de frequência. Eu vou dar uma breve repassada, tá? Sobre o que a gente já falou nas últimas duas apresentações. E, por último, comentar sobre essa nova rotina que a gente tem disponível no nosso produto, tá? Que é Obrigado, tá, Jéssica, por responder. Que é a nossa rotina de geração do AEJ, tá? Por que eu vou dar uma repassada? Em alguns momentos, alguns clientes não participaram dos anteriores, não viram vídeo, então eu vou dar uma breve pincelada, mas o material que a gente vai fornecer, ele já está completo desde o início da primeira apresentação, né? Então é importante dar uma lida no material, ele está bem completinho, tá? Foi feito com bastante carinho para vocês também, para tentar ajudar no máximo das dúvidas, e também na nossa página centralizadora de produto, né? Além da página de legislação que a Milena já comentou, a gente tem uma página nossa do DataSul, falando um pouco da portaria 671, lá também tem um cronograma, né? As entregas que a gente tem, e também tem disponível lá o link para vocês baixarem o material das apresentações, tá? Então, começando um pouquinho aqui, o nosso índice, ele possui 10 itens hoje da apresentação, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que mudou no nosso ponto, né? Conhecendo um pouquinho esses novos itens da 671, que a menina já passou também aqui. Falando um pouquinho sobre o nosso infográfico, onde a gente vai demonstrar ali onde se enquadra cada item nosso, né? TOTOS e do nosso parceiro Suricato também, tá? Dando uma visão macro aí de produto, né, do que seria essa obrigatoriedade da 671, onde que se enquadra a parte do produto, a parte de jurídico, a vigência, né, de cada artigo da portaria 671, que agora a gente teve com essa última alteração, todas transferidas para novembro, né, plano de entrega de produto, né, que seria o cronograma nosso de quando a gente vai entregar cada item e do que nós já entregamos, né, até agora. E a gente entra na parte do AFD, né, como que eu utilizo esse novo AFD, como que eu gero ele, né, a alteração que a gente teve no espelho de pontos também, que foi acometida pela portaria 671, e a gente entra no nosso tema principal, que seria como que a gente vai utilizar esse novo AIJ, né, como que a gente vai gerar a nova rotina, tá? E aí, em seguida, por final, o nosso cronograma, que a gente tem um outro evento agora em outubro, né, que é um evento de fechamento mesmo da portaria 671, para a gente dar uma repassada com mais calma em cima de todas as entregas, tá? Começando com um item aqui simples, né, que seria o que mudou no nosso ponto, tá? Então, essa portaria 671, como a Milena já comentou, ela trouxe aí como objetivo, né, um entendimento mais fácil, né, da 1510 e da 373, tá? Porém, a 671, ela já teve diversas alterações, teve correções, então, mesmo com o objetivo de deixar mais fácil para o cliente, né, para a gente atender a 671, ela ainda está meio poluída, tá? Mas a partir dessa norma, eles estabeleceram, né, o uso do controle do ponto eletrônico, do REPC, que a gente já usa ultimamente, né, e também dos sistemas alternativos que foram liberados para uso durante o período da pandemia, né, e aí agora, com essa 671, eles classificaram, né, cada um na sua casinha, né, o que precisa ter tecnicamente para ser considerado um REP A, um REP B, né, para poder ser aceito
no mercado, tanto para sua comercialização quanto para sua utilização, né, e veracidade de dados, tá? Então, aqui embaixo, eu digo um pouquinho sobre o que seria o nosso REP-C, né? Então, o nosso REP-C tem uma imagem bonitinha aqui num relógio de ponta, uma pessoa botando digital. O nosso REP-A, nós temos como utilização o nosso cloquinho e o nosso meu RH, tá? Então, ambos estão classificados como REP-A. E o nosso REP-P, a gente tem os produtos TOTS, que é o produto de tratamento de ponto, e o nosso parceiro Suricato, que também faz a transação das informações do ponto diretamente para o nosso controle de frequência, no nosso produto, tá? Além disso, eles fizeram essa obrigatoriedade de todos os produtos terem o registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o INPE, tá? Que esse é um dos termos, né, que é onde vai originar, né, o fornecimento do nosso termo, tá? E termo técnico e atestado, tá bom? A gente vai falar mais para frente. Conhecendo um pouquinho da 671, a gente teve a questão da criação do AIJ, né? O AIJ ele substitui a geração do AFDT e o ACGF, né? Que são os antigos arquivos de traz datamento de ponto e as últimas manutenções, né? Que faz o comparativo e a auditoria, né? Das marcações desde a origem até o final, né? Do que foi pago efetivamente para o funcionário. Então, esses dois arquivos eles podem ser utilizados até novembro de 22, né, 9 de novembro. Após isso, ele só vai conseguir, só vai poder gerar o AIJ, né, que é essa nova rotina que a gente vai mostrar para vocês aqui agora, tá? Teve também uma alteração do layout da FD, né, então ele mudou bastante o nosso layout do antigo AFD para o novo, então a gente teve bastante trabalho em questão de estudo e desenvolvimento, até porque, como a Milena já comentou, a portaria ela não veio completa, né? Ela não veio com o nosso manual técnico que a gente precisa para fazer um desenvolvimento. Então a gente teve que ler realmente o layout AFD, interpretá-lo da melhor forma e até mesmo, em alguns momentos, consultar parceiros, né, sobre as melhorias que a gente precisava implantar para disponibilizar esse novo layout AFD, tá? Então, com esse novo modelo, que já está disponível no nosso produto, o cliente ele consegue fazer a geração, fazer a leitura, né, do arquivo AFD que é gerado pelo REP-C, que já esteja atualizado já no novo layout da 671, tá? Então é possível a gente já fazer essa leitura no nosso produto. Também temos alterações de relatório de espelho de ponto, que aí devem constar alguns dados, e aqui eu cito alguns, como o CPF, data de emissão, horas trabalhadas, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente. E a questão da não obrigatoriedade do PIS, que aí entra em confronto direto, né, com outras leis federais que a gente possui, tá? Que exigem a obrigatoriedade ainda do PIS, né? Como, por exemplo, o nosso fundo de garantia, né? A Caixa Econômica, se você não informar o PIS, você não consegue recolher o FGTS, então é obrigatório o PIS, né? Então entra meio que em contradição. Mas para a portaria 671, o que ela quis dizer aqui é o seguinte, que os REPs agora eles não estão vinculados ao PIS, eles estão vinculados ao CPF. E o que era transformado? A informação de PIS somente, agora também pode ser composto pelos dados de CPF. Então eles incluíram 4 regras aqui, né? De situações que podem ser utilizado o PIS ou que podem ser utilizado o campo PIS, utilizando o número dos dados do CPF, né? Então a gente teve que fazer uma tratativa dentro do nosso produto para ele identificar se esse número que vem informado é um PIS, se é um CPF ou se ele é uma informação de PIS composta pelo CPF. Então teve um trabalhinho bem bacana aqui. A gente fez o nosso produto para ele fazer essa leitura, né? Ele fazer essa validação e identificar no momento da integração das marcações quem que é o responsável, quem que é o dono dessa marcação de fato, tá? Falando um pouquinho do AIJ, né, o AIJ a gente já comentou um pouquinho aqui, é um arquivo que a gente gera após o processamento, né, dos dados que vêm do REP-C através do FD, né, então tem toda uma tratativa do nosso ponto original, onde o cliente vai fazer as manutenções, né, se desconsidera a marcação, a aprovação da hora extra, enfim, então o resumo, que é o AIJ, tá? Esse arquivo, que é um arquivo auditor, digamos assim, é ele que vai dar a relação para o auditor fiscal de quantas horas cada colaborador trabalhou, qual era o período planejado dele, se foi pago hora extra ou não,
se houve compensação de folga, ou desculpa, de DSR, né? Se houve efetivamente pagamento disso ou não, tá? Sobre o atestado técnico em termos de responsabilidade, a Milena já comentou muito bem aqui. Esse documento ele é de responsabilidade do fabricante de software, tá? Então, no nosso caso, quando o cliente ele necessita, né, em alguns sindicatos já estão solicitando, como a Milena comentou, esse atestado técnico e o termo de responsabilidade ele é assinado pela empresa, né, pela TOTUS em si, responsável pela distribuição do software. Então, o cliente ele consegue solicitar esse atestado técnico em termos de responsabilidade, onde ele vai levar lá qual que é o número de registro do INPE e tal, e que o produto está em conformidade com a 671. Então, se o cliente precisa pedir o termo de responsabilidade, hoje ele já tem um canal direto, através desse link, que vai estar disponível no material também, tá? O cliente ele já consegue solicitar esse atestado técnico e termo de responsabilidade. Essa solicitação vai para o nosso time de CST, tá? E aí o departamento jurídico providencia o envio do atestado técnico e termo de responsabilidade para o cliente, tá bom? Aqui embaixo tem alguns links que são disponíveis, tanto do Espaço Legislação, que é essa página que a Milene já comentou, né? A nossa parte que fala da última alteração da 671, que foi da 1486, e também tem a nossa página centralizadora do produto, tá? Então, essa daqui é da portaria 671, depois eu abro ela aqui para a gente dar uma olhadinha, ela é específica lá do DataSul, e também tem todo o resumo, você pode estudar tanto pela página quanto por esse material aqui, você consegue ter um esclarecimento de dúvidas. E também tem perguntas e respostas do Gov, que a menina já comentou, também disponível para vocês estudarem caso necessário, tá? Como fonte de pesquisa. Falando um pouquinho de infográfico de produtos, tá? A gente classificou aqui o que seria produto, o que é nosso parceiro, né, da telemática, e o que são os ERPs, né, os produtos de tratamento de ponto. Então, aqui a gente falando de registrador de ponto, tá? A gente tem uma situação como o produto TOTUS, ligado diretamente no nosso meu RH e o Cloquin, né, que eles são classificados como REPA, tá? Com o nosso parceiro telemática, eles possuem um hardware de registro de ponto, né, para o RESP-C, que ele comunica diretamente com o software do Suricato, que faz o controle de acesso também, né? E aí, assim, eles tramitam as informações. Na nossa parte de REP, né, que já integram diretamente com o nosso produto de tratamento de ponto, quais são esses produtos? O nosso controle de frequência, tem o Cigapom do Proteus e tem aqui também um outro que é o Cronos, que é do RM. Né? Então, a gente tem 3 produtos na linha TOTS para controle de ponto, e eles são os produtos que são chamados, classificados na 671, como Programa de Tratamento e Armazenamento de Registro de Ponto, tá? Então, a gente tem uma integração também do software Suricato com os nossos produtos de ponto, e por esse motivo ele também entra aqui e teve também impacto na parte de atualização do layout da FD, pelo fato dele comunicar, né, essas informações do hardware do REP-C e ligar diretamente essas marcações com o nosso produto de ponto, tá? Então, esse infográfico aqui é mais para dar uma fotografia, né, de onde se encaixa cada parte, né, para tentar trazer uma qualidade melhor para vocês de entendimento. E aqui um ponto de atenção que a gente já vem ressaltando há um bom tempo, né, desde um pouquinho antes da nossa primeira apresentação, que ocorreu lá em maio, né, então aqui é algum ponto de atenção bem importante para quem é usuário de TSA, tá? O produto TSA ele já foi descontinuado em abril de 2021, portanto, desde abril de 2021, esse produto não recebe mais nenhum tipo de atualização, ou seja ela de legislação, ou seja ela de segurança, tá? Então, a gente informa aqui que o TSA, pelo fato dele ser um produto descontinuado, ele não está adequado à portaria 671, e nem vai sofrer nenhuma alteração para atender a portaria. Então, além disso, não vai ter fornecimento de atestado técnico, termo de responsabilidade, e a partir de novembro de 22, né, que já é daqui a 2 meses, né, ele vai estar incompatível para a leitura das marcações quando o cliente estiver com seu REP, que é seu relógio, atualizado para o novo layout da 671 e o seu produto atualizado para o novo layout da 671.
Então, quando os dois, tanto a ponta, né, que é a origem da informação, que é o REP, quanto o nosso ERP, que é o nosso Programa de Tratamento e Registro de Ponto, tá? Já estiverem com o novo layout, a nova máscara, o TSA ele não vai mais funcionar para efeito de integração das marcações. Então, aí por isso a gente ressaltou a urgência da migração do TSA para o nosso produto parceiro Suricato, que ele entrou justamente para substituir e agregar mais funções que antes o nosso TSA não tinha, né? Então, é importante essa urgência na migração. Então, a gente sugere o nosso parceiro Suricato pelo fato de já terem integrações já naturais entre as duas linhas, tá? E aí a gente reforça, né, o aviso, a gente já vem reforçando o aviso no decorrer de todo esse período da 671, tá? Inclusive o último, se eu não me engano, há 2 semanas que foi disparado, tá? Então ele é frequente, quinzenal. Todos os clientes que estão classificados como usuários de TSA, eles estão recebendo esse comunicado. É bem importante, caso você seja um usuário do TSA ainda, né, você entre em contato com o seu ESN e solicite um acesso direto com o time da telemática, né, para providenciar a migração do TSA para o Suricato, tá, pessoal? Tem algumas condições lá que estão sendo tratadas especificamente da portaria 671. Trazendo aqui uma visão bem macro, assim, da nossa portaria, né, a gente tem alguns artigos que foram publicados na 671 que destinam-se diretamente ao produtos TOTS, então aqui a gente especifica quais são os artigos que acometeram, né, impactaram diretamente o nosso produto de ponto, tá? Quais se aplicam ao departamento jurídico mesmo, para questão de adequação, tanto o atestado técnico quanto o registro do produto no INPE, né? E a parte do nosso parceiro telemática também, sobre a alteração do novo AFD, né, tanto para a leitura dos dados quanto para a integração com o nosso produto, tá? Então, a gente tem aqui os artigos que estão classificados dentro da portaria que destinam-se aos nossos produtos. Então, não vou entrar aqui no detalhamento de cada um novamente, porque a gente já fez isso desde maio, né? Então, a gente vai tomar mais tempo repetindo para aqueles clientes que já participaram desde maio, tá? Aqui a gente fala um pouquinho da vigência da 671, né? Então, aqui a gente tem o que entrou lá em vigor em 10 de fevereiro, que era o antigo prazo, né, da 671, e a gente já adequou as nossas entregas de quais artigos a gente tem que entregar até novembro de 2022. Então, isso aqui era mais para exemplificar lá desde maio, né, quais que eram as obrigatoriedades e o nosso prazo de entrega, tá? Então, a gente atualizou esse material aqui, essa parte do prazo de entrega, de acordo com o estabelecido na 1486, foi expedida em junho de 2022, tá bom? Aqui, de novo, eu compartilho os links para vocês, tá? Caso vocês quiserem, a maioria das páginas já possui. Aqui o plano de entregas da nossa linha, tá? Da nossa linha da DataSul. A gente teve o nosso primeiro objetivo, que foi alcançado em junho de 2022, que foi a criação do novo layout AFD, tá? Para atender o anexo 5 da portaria 1486, tá? Era antes da 671, teve umas alterações no layout que foi feito e republicado na 1486. Então, a gente teve um retrabalho aí para poder adequar o novo layout da FD do ponto, mas ele já foi disponibilizado para os clientes já em junho de 22. A gente tem a nossa entrega que nós vamos falar hoje, que é do AIJ, né? Então, ela também foi finalizada agora em agosto de 22, e vai sair no nosso próximo pacote. Eu já vou também falar um pouquinho sobre ela lá na frente, tá? A alteração de espelho de ponto, que também já foi incluído e foi disponibilizado pelo nosso produto em agosto, tá? Então, o cliente ele consegue gerar o espelho de ponto já com as novas adequações. Então, é bem importante tomar cuidado, né? Porque o nosso produto ele já está atualizado para esse novo layout de espelho de ponto, tá, gente? Então, é bem importante dar uma conferida, se vocês têm cadastro de tudo certinho, para poder especificamente imprimir aquilo que é o mais adequado, tá? Tem alguns detalhes que a portaria ela criou, justamente para expor aquilo que ficava meio oculto no espelho anterior, tá? E nós temos aqui a parte da alteração do processo de importação. O que é esse processo de importação? É a questão da integração, tá? A integração entre os nossos produtos Cloquin, Meu RH e Suricato. Então, hoje a gente tem possibilidade de fazer a exportação e leitura do AFD, tá? E a gente também tem essa parte da integração para manter essa integração de uma forma automática no nosso produto,
tá? Então, a gente tem uma previsão de entrega dessa integração até novembro de 22. A gente está trabalhando num planejamento com os parceiros, né, justamente para viabilizar, né, que essa integração ela permaneça ainda de forma automática e não seja feito de forma manual, tá bom? Plano de entrega de jurídico também, ambos já foram finalizados, né? Uma que seria atestado técnico em termos de responsabilidade, a gente falou agora há pouco, e a outra questão é em relação também ao registro dos produtos no INPE, tá? Então, todos os nossos produtos já possuem esse registro e já tem disponível o atestado técnico em termos de responsabilidade. Aí é só solicitar lá via CST naquele canal que a gente comentou agora há pouco, tá bom? Então, falando um pouquinho do AFD, tá? No AFD, a gente teve uma inclusão de novos campos nas tabelas importe em pé, erro importe em pé, McCarthy PTOLET e a relógio PTOLET, tá? É uma especificação um pouquinho mais técnica aqui, que talvez acometa mais o pessoal da área de TI, né, a parte pessoal de desenvolvimento interno do cliente, tá? Mas é importante o cliente saber que a sua estrutura, né, do seu produto mudou, tá? Então, por isso que a gente está fazendo, está passando um pouquinho desses campos aqui. É necessário para você obter o novo AFD, né, fazer a atualização, tá, do dicionário do produto. Então, com a criação desses novos campos, né, é necessário que realize a atualização para as releases superiores, né, ou iguais a 12.22.05, 2, a 12.1.34.7 e a 12.1.33.12, tá? Para realizar essa atualização, a gente tem um link aqui que já leva direto lá no pacote para vocês fazerem a atualização de dicionário, tá? Feita a atualização de dicionário, nas tabelas nós vamos ter novos campos, tá? Então, por exemplo, na erro import MPE, nós temos 11 novos campos nessa tabela que foram necessários serem criados, né, para poder atender o layout do novo AFD, tá bom? Eu não vou passar aqui novamente sobre cada um dos campos, explicando cada um dos campos, que a gente já falou nas apresentações anteriores, então, para respeitar os clientes que já participaram desde maio, né? Não ter informações repetidas, mas caso queiram saber, tem a informação disponível aqui no nosso painel. O que significa cada campo, seu formato, tipo, enfim, tá bom? Também tivemos inclusões na Macaco PTOLET, então são 7 novos campos que foram inseridos nessa tabela, tá, gente? Um deles é um dos necessários, né, do AFD, que seria a geração do código hash, tá, para verificação da autenticidade. Então, essa informação, ela é gerada lá no REPC, e ela é trazida aqui para dentro do nosso produto, tá? Então, a gente armazena simplesmente essa informação para que ela seja gerada, caso necessário, a informação no EJ, tá bom? Também fizemos alterações de outras estruturas de campos, que eu não vou abrir aqui, mas tem disponível tanto aqui quanto na documentação do produto. A tabela de relógios de ponto, né, que a gente tem aqui informações, a gente caracterizou qual que é o tipo de REP, né, que é importante e necessário o cliente classificar no seu cadastro de relógio, a partir do momento que ele fizer a migração para o novo layout da 671. Então, aqui o cliente ele vai ter essa opção, tanto para indicar se é um REP C, um REP A, um REP P, ele deixando como não informado, que já vai estar como default, ele ainda está atendendo a 1510, tá? Então, o sistema entende que ele ainda é da 1510, por isso que ele está como não informado. Nós tivemos, então, uma alteração na nossa rotina PE 2000, tá? Onde a gente teve um novo campo aqui, que seria a geração do arquivo AFD, para atender a 671, né? Nós temos também o layout antigo da 1510 e o parametrizável que já existia, tá? Então, esses dois itens aqui a gente já tinha no nosso produto, e o nosso novo item é esse aqui, que é específico para atender ao novo layout da 671. Quando que vocês vão utilizar esse novo layout? Quando realmente o seu REPC estiver já adequado com o novo layout da 671 e já estiver gerando o AFD nesse novo layout. Aí sim você vai ter que utilizar a integração, né, das marcações, a leitura das marcações através dessa terceira opção, tá bom? E aqui permanece o mesmo, né, que é a origem da importação, então de onde você vai buscar esse arquivo para fazer a leitura. Aqui nós temos a questão da alteração do campo PIS para CPF, né? Então, dentro do nosso 3500, PE 3500, a gente teve uma adequação para atender ao artigo 81 da portaria, tá? Nós tivemos aqui a alteração do label
para ele trazer a informação aqui e a adequação também do campo, né, para ele apresentar tanto o PIS quanto o CPF, e também aqui as informações do CAEPF também, que foi necessário, né. Então, a gente tem a informação do CNO e CAEPF também necessárias para atender a portaria 671. Então, essa é mais a questão estrutural de apresentação das informações, tá? Essa é a nossa parte do AFD. O AFD é bem tranquilinho, tá, gente? A rotina de leitura é a mesma, tá? Como a gente não gera o AFD, a gente só faz a leitura. Então, mudou bem pouquinho. A gente fez um trabalho interno justamente para o cliente não ter nenhum tipo de impacto, né, na sua operacionalização, tá? E deixar o produto um pouco mais liso para o cliente poder continuar a vida, né? Essa portaria não afetar tanto. Falando um pouquinho do que a gente teve de alteração no nosso espelho de ponto, tá? Nós mudamos aqui o campo tanto de CPF, de CNPJ, né? Para ele trazer a informação de acordo com o que está cadastrado lá no 1420 ou no 0560. Nós também temos a informação do CPF do funcionário, né? A data de admissão e também a duração das jornadas realizadas. Então, aqui ele tem o planejamento de jornadas dele, né? E aqui a quantidade de horas trabalhadas também sendo informada. E aqui a questão do tipo da marcação, se é uma marcação original, desconsiderada, incluída ou pré-assinalada, né? São dados que também estão claros lá na portaria, que é necessário estar apresentado dentro do nosso espelho de ponto, tá? A estrutura do nosso espelho de ponto ficou exatamente dessa forma, então por isso é importante validar a questão de cadastro de turno, tá bom? A geração é a mesma, tá, gente? Não muda nada. O espelho é o layout dele que mudou, já que é o novo, tá bom? Então, a geração não muda nada na questão de espelho de ponta, mas a compreensão mesmo e a adequação dele para a portaria 671, tá? Agora, falando um pouquinho sobre o novo AIJ, né? Como que eu vou utilizar esse novo AIJ? Então, a gente tem um item da portaria, que é o artigo 83, né? Que ele fala sobre a nossa geração do AIJ. Então, a gente precisou adequar o nosso produto, né, e aí criarmos um novo programa, que o novo programa é o PS 7004, né, que ele vai gerar esse novo arquivo AIJ, tá? Qual que é a preocupação que o cliente tem que ter? Bom, somente de conferir se o arquivo que gerado realmente está de acordo para não tomar nenhuma punição do auditor fiscal, né, visto que o AIJ ele é uma impressão, né, daquilo que foi originado das marcações, desde o FD, versus a tratativa que o cliente fez no ponto dele, se pagou hora extra, se não pagou hora extra, que deveria ter sido pago, porque isso vai estar impresso dentro do AIJ, né? Então, o AIJ ele vai realmente ser utilizado pelo auditor fiscal para fazer essas validações, se o que era para ser pago foi pago, o que era para ser descontado foi descontado, enfim, tá? Então, essa é a preocupação que o cliente tem que ter. Aqui, um dos pontos do EIJ é a questão da assinatura digital do arquivo EIJ, tá? Na portaria, a gente tem descrito lá que, além da geração do EIJ, né, o produto de ponto, ele tem que fornecer um arquivo com extensão P7S, onde vai conter essa assinatura que é utilizada através do certificado digital do fabricante. Então, aí é onde nós temos um empecilho aí, né? Então, não está muito bem claro isso, até porque eles não forneceram para a gente o manual técnico necessário para a gente desenvolver, tá? Mas tem um entendimento aí que está meio distorcido em relação ao fornecimento da assinatura digital, tá? Para fornecer isso, a gente teria que abrir o certificado digital para os clientes, e o certificado digital ele é de uso próprio da empresa, né? Então, não cabe a compatibilização, o compartilhamento desse certificado, né, no qual também os dados, eles também fornecidos, ele também fere um pouco as origens que é estabelecido dentro da nossa LGPD, tá? Então, esse é um impasse onde a gente está sendo feito um estudo de como que a gente consegue atender isso, não é só TOTOS, tá? Nós temos outros parceiros aí que também estão com o mesmo problema, né? Então, a gente tem esse impasse e a gente está fazendo um estudo para poder fornecer a liberalidade disso, tá? É necessário a gente realizar uma atualização do nosso módulo, né, do controle de frequência. Então, para realizar essa atualização do nosso módulo, a gente tem um link aqui que vai direcionar para a documentação, tá?
onde tem o passo a passo de como que você faz a atualização do menu. E aqui como pré-requisito para o EJ, tá? A gente tem aqui a utilização, né, do PE 0620, tá? O PE 2000 e do 7100 e PE 2200. Então, todos esses caras aqui, eles vão alimentar o nosso AIJ, tá bom? Aqui a gente deixa a página do nosso produto, né, onde consta a questão da geração do AIJ, tá? Você pode tanto escanear o QR Code, quanto clicar no link abaixo aqui, para você ter acesso a mais detalhes do AIJ, tá bom? E aqui a gente tem o nosso link da página centralizadora, já já eu vou entrar nela também para a gente dar uma olhadinha lá, tá bom? Aqui falando um pouquinho sobre o AIJ, tá? O que a gente tem aqui disponível no nosso PS7004, tá? Ele irá conter 4 abas, tá bom? São 4 pastinhas. Uma delas é o layout, o outro é o parâmetro, a pasta de geração e a pasta do log, tá? Ao gerar o layout, é apresentado na tela, né? Ao acessar essa pastinha layout aqui, é apresentado na tela toda a estrutura que nós desenvolvemos dentro do nosso layout do AIJ, tá? Então, justamente, caso o cliente quiser ter acesso de como foi gerada a estrutura, ele pode simplesmente abrir essa pastinha aqui e dar uma olhadinha no layout e comparar também se atende, né? Se ele entende que atendeu realmente a portaria 671 e dar uma avaliada para a gente também, se caso ele achar necessário, tá bom? A nossa outra aba se chama pasta parâmetros, tá? Nessa pasta parâmetros, a gente vai inserir aqui, por exemplo, no campo de período de geração, né? O início e o fim que você quer que essas datas compreendam na geração do EJ. Ah, Kleber, mas como que eu vou saber qual que é a data, né? O próprio fiscal vai solicitar para vocês, tá? Então, quando, digamos que o fiscal apareça hoje aí na empresa, ele vai falar assim, olha, eu quero que você me gere um EJ dos últimos 5 anos. Ele vai te pedir essa geração dos últimos 5 anos, tá? Então, aí você vai colocar o período de até os últimos 5 anos. E também de estabelecimentos que você queira gerar. Então, você pode deixar como padrão para gerar todos ou de um estabelecimento específico que esteja sendo fiscalizado no momento, tá? Ou até mesmo, caso uma reclamatória trabalhista, também pode ser solicitado o AIJ, onde você pode direcionar aqui a matrícula do funcionário especificamente para gerar o AIJ deste funcionário, tá? Então, aqui em cima eu estabeleço um pouquinho, esclareço um pouquinho o que é cada campo, tá, gente? Para tirar dúvida, tá? Mas, de novo, a gente também tem a página centralizadora para poder acessar essa informação. A questão da geração na pasta, da pasta geração, tá? Ele vai informar aqui para a gente, e aí a gente tem um parâmetro que é importante a gente selecionar, tá? A gente tem esse parâmetro geração, que é onde a gente vai indicar se ele imprime ou não imprime o EJ desse CNPJ em específico. Tá? Então, nessa tela obrigatória a gente definir aqui quais deveriam ser considerados para essa geração do nosso AIJ, tá bom? E aí, ele vai especificar você vai especificar qual que é o CNPJ da empresa que você deseja gerar, né? E automaticamente vai aparecer aqui o nome dessa empresa que vai estar cadastrada no nosso produto, tá? Então, quando existir, tem um ponto importante, que quando existir, né, mais de um estabelecimento que ele vai conter o mesmo CPF ou o mesmo CNPJ, né, ou SEI, CNO ou CAEPF, ele vai apresentar exatamente um registro, tá, nessa pasta. Então, é meio que difícil acontecer, mas em alguns clientes acontece, de ter mais de um estabelecimento com o mesmo CNPJ cadastrado no produto, tá? Então, aqui ele vai trazer como um estabelecimento único. E aí, caso esse registro ele seja gerado para geração, tá? Serão considerados todos os estabelecimentos que têm essa mesma inscrição. Então, na hora da geração do AEJ, ele vai sair um único CNPJ lá com a informação de todos os funcionários que estão integrados dentro desse CNPJ, tá bom? Na pasta de logs, a gente, ainda na pasta de geração, perdão, a gente tem alguns campos, né, que é onde eu especifico aqui o que é cada campo. Então, por exemplo, no campo geração, você pode alterar o valor desse campo, colocando como S ou não, né, dando 2 cliques aqui na linha, né, para indicar se ele deve ou não ser gerado, tá? E aqui a questão do CNPJ, que você vai digitar qual CNPJ ou CPF da empresa você deseja gerar seu AIJ,
E aqui ele vai trazer a descrição do cadastro da empresa que já vai estar dentro do nosso produto, tá? Esse aqui é meramente informativo, tá? Esse campo de CNPJ, quanto o campo de geração, que vocês conseguem fazer inserção de dados aqui, tá bom? Bom, falando da pasta log, né? Dentro da pasta log, a partir do momento que a gente gera a informação, que a gente distingue, né? Desculpa, aonde que vai ser gerado, né? Esse AIJ, né? Qual caminho que você vai salvar esse arquivo, tá? Lá na pasta de impressão, logo no final da geração desse arquivo, tá? A gente vai ter um log, né? Que ele vai dizer qual que é o status da geração, tá? Se ele foi finalizado e se houve algum erro ou não. Tendo algum erro ou não, ele vai estar salvo em um outro arquivo separado específico de erros, tá? Onde você pode abrir e identificar qual que é o erro que aconteceu. Aqui nesse log, ele vai apresentar justamente a questão da razão social, né? Qual que é o CNPJ do estabelecimento que foi considerado na geração, né? O nome do arquivo, ele sempre vai estar composto, né, pelo AIJ vindo na frente, aí na sequência vem a base do CNPJ, a data e a hora da geração. Por que isso, tá? Por que a gente colocou esse composto aqui? Porque existem clientes que vão gerar mais de uma IJ. E aí, nesse momento, para ele se localizar, né, para saber qual arquivo é qual, a gente deixou essa ordem, tá? Onde ele vai ter o AIJ, o CNPJ, a geração e a data de geração. Eu posso gerar mais um arquivo para o mesmo CNPJ no mesmo dia, tá? Então, pela hora, o cliente consegue distinguir qual é qual. Diretório de arquivos e erros de importação, da mesma forma, né? A gente tem o mesmo formato de salvamento do arquivo, e dentro do arquivo a gente tem algumas especificações. Por exemplo, aqui embaixo até tem um detalhe como importante, né? Que os erros de importação, ele somente é gerado quando existem erros de importação com códigos abaixo. E dentro do período selecionado pelo CNPJ, né? E aí, nesse caso, a gente tem aqui, por exemplo, o erro 11, né, que seria funcionário não cadastrado, um funcionário 1/3, um erro 30, que seria usuário controle de acesso inexistente, e parâmetros do ponto eletrônico não encontrado. Então, nesse caso, o AIJ gerado, ele possui os tipos de registro definidos já no seu layout, né? Então, para esses tipos de 3 erros, a gente vai apresentar para vocês dentro do arquivo de erro de importação. Da nossa parte do AIJ, em questão da geração, é isso, tá? Aqui eu vou apresentar um pouquinho do nosso cronograma. A gente vem trabalhando com vocês, né, para a apresentação do que é a portaria, as nossas entregas desde maio, desde 3 de maio, né? Então aqui a gente tem o nosso terceiro encontro, né, sobre essa questão, onde a gente fala do AIJ. E a gente tem o nosso próximo encontro que a gente vai falar de todas as adequações, né, que já aconteceram no produto, que seria mais um compilado de tudo isso que a gente tem hoje, tá? E o que era o nosso produto antes e depois da 671, tá bom? Esse link da inscrição da nova apresentação já está disponível já lá no portal da legislação, tá? E a gente também vai disponibilizar através da RH Informa, que a gente vai disparar nesse mês ainda de setembro, tá? Então, esse RH Informa ele já está engatilhado, ele já foi escrito, e agora só vai ser revalidado para a gente poder publicar para os clientes. Então, os clientes que têm o cadastro lá já no portal do RH Informa, eles receberão essa comunicação via e-mail, tá bom? Lá na nossa página centralizadora também estará disponível o link lá para inscrição. Então, o cliente também pode se inscrever lá, tá? Da minha parte, é isso. Eu só vou, antes de finalizar com vocês, como prometido, vamos entrar um pouquinho lá na parte na nossa página de produto. Aqui na nossa página de produto, gente, deixa eu só arrastar esse carinha aqui. Puta janela, se eu consigo aqui. Não consigo. Não consigo. Vou jogar esse cara aqui para não atrapalhar a gente. Consegui. Boa. Então, dentro da nossa página de produto, tá? A gente tem, falando um pouquinho sobre a portaria 671, né? Então, é exatamente mais detalhado, né? O que seria a portaria, quais são os impactos do nosso produto,
a classificação de cada tipo de REP. Então, a gente tem aqui bem um paralelo daquilo que já possui no espaço de legislação também, para o cliente também ter esse acesso. A questão do nosso aviso, né, sobre o TSA, o que o produto de ponto ele faz para questões de atender, né, o AFD, o espelho de ponto. Então, ele está bem completo em relação a informações do nosso produto, inclusive sobre plano de entrega. Então, quando o cliente tiver uma dúvida, poxa, quando que foi entregue ou quando que será entregue, o cliente ele pode acompanhar e pode, né, acompanhar o nosso cronograma de entrega. E aqui na direita, a gente tem os links que levam direto lá para o espaço legislação, que é a nossa página que a Milena acabou de comentar. E também para a inscrição dos próximos eventos aqui também, tá? Aqui a página específica da portaria 671, né, dentro do espaço legislação. Então, se o cliente clicar aqui, ele também abre lá. E aqui as perguntas e respostas do governo, que ele consegue entrar direto no site do governo, lá no perguntas e respostas, sem ter que ficar pesquisando no Google e tudo mais. Então, a nossa página está bem centralizada, está com todas as ações que o cliente pode necessitar para entender um pouquinho da 671. Aqui, o que a gente teve, né, disponibilizado no primeiro evento, então, tanto a gravação, tá, da apresentação está aqui, quanto o material que foi disponível no nosso produto também está aqui, nas apresentações, tanto da parte do DataSul quanto da parte do Suricato, tá? E aqui, em questão ao segundo evento, também disponível ao nosso segundo evento, e aqui também estará disponível esse evento de hoje, com os materiais também, para o cliente poder fazer download. Lembrando que depois dessa apresentação ainda vai ser gerado, né, os documentos, acredito que já estão disponíveis aqui, já tem um documento disponível para vocês fazerem download, né, que é sobre esse webinar que eu acabei de apresentar, mas também vai ser fornecido a questão do link do vídeo, tá? Vai ficar disponível. A outra página que eu comentei com vocês que a gente abriria seria a nossa página do EJ, né? Caso vocês queiram dar uma olhada, então só voltar um pouquinho aqui a nossa apresentação. Eu vou abrir a nossa página aqui. Essa é a página específica do que a gente tem do EJ, tá? Então, se o cliente tiver dúvida sobre alguma situação, algum requisito do EJ, o cliente ele pode acessar essa documentação, tá? Vai ter um pouquinho mais de detalhes sobre isso, tá bom? A outra parte que a gente também tem de documentação, que é a questão da atualização do menu, o próprio link já fica disponível, tá? Para o cliente poder identificar qual é o procedimento que ele deve fazer para obter uma atualização de menu. Então, nosso material que está sendo fornecido hoje já tem esse detalhamento, tá? E para aquele cliente que não teve ainda a oportunidade de fazer a atualização do produto para gerar o AFD, a gente tem também no link do AFD, o que leva direto a como fazer essa atualização, tá? Então, clicando aqui, ele já é direcionado direto lá para o pacote para fazer a atualização do produto, tá? Então, ele já leva para a página centralizadora para ele entender todas as últimas entregas. Tá, Kleber, mas e o AIJ fica disponível quando? O AIJ, ele vai sair nesse último pacote que a gente tem agora, que vai ser no dia 23 do 9, tá? A gente vai ter um pacote agora no dia 23 do 9, que vai disponibilizar o nosso AIJ para o nosso produto, tá? Os outros já estão disponíveis, como a gente já linkou aqui, né? A partir do 29 do 7, beleza? Para a gente poder gerar ler o nosso novo AFD, né? E gerar o espelho de ponto já no novo formato, tá bom? Então, esse pacote que a gente vai ter agora no dia 23, ele já vai levar também a entrega do AEJ, que aí o cliente já pode fazer teste de geração, ver se está tudo certinho para ele, se precisa adequar alguma informação. Milena, da minha parte seria isso, tá? Se caso tiverem alguma dúvida, eu já vou dar uma olhada no perguntas e respostas aqui, tá bom? Tá, se quiser dar uma olhada aí e ver com calma, tem sim, tá? Tá. Obrigada, viu, Kleber? Só quero avisar para os clientes que eu já coloquei aqui na aba documentos, tá? O material que o Kleber apresentou para vocês. Então, vocês podem já baixar aqui, fazer o download, tá? Fica nessa partinha documentos. E o que eu apresentei, como eu mencionei, o Kleber também mencionou em alguns momentos, é o link, né, que vocês entram através do tots.com, aí vocês têm acesso a tudo que a gente falou aqui, tá bom?
Aí vocês podem ir mandando as dúvidas, que aí a gente vai respondendo. Nossa, eu tô aqui respondendo, gente. Ó, quem faz sabe fazer ao vivo, né? Eu tô aqui respondendo no mudo, galera. Desculpa. Bom, tem uma pergunta da Lidiane, que ela colocou assim: essa quantidade de horas trabalhadas no espelho de ponto para o horário noturno, está levando em consideração a redução de hora noturna? Quando a empresa possuir acordo coletivo, onde a hora noturna não é reduzida? Então, Lidiane, aí essa parametrização para você atender a questão da convenção coletiva é feita dentro do produto. O espelho de ponto em si, ele imprime o resultado daquilo que está parametrizado no seu produto, tá? Então, se você, a única coisa que mudou do espelho de ponto antigo para o novo é a questão mesmo de demonstrar o que está cadastrado dentro do nosso produto. Então, no espelho de ponto, ele vai levar exatamente a quantidade de horas que está lá dentro do nosso cadastro do turno lá, tá? Então, se lá você estiver considerando já a redução ou não da jornada, ele vai levar exatamente considerando a redução ou não da jornada, tá bom? Então, aí entra muito específico dentro da sua convenção, tá? É importante dar uma olhada nisso. Lembrando que o software a gente tem a obrigatoriedade de atender a CLT, né? Agora, acordos coletivos, quando tem alguma particularidade, se caso não tiver essa funcionalidade dentro do produto e você queira essa funcionalidade, você pode partir para um customizado. O nosso time de fábrica pode desenvolver isso para vocês, caso você ainda não tiver, tá bom? O arquivo mostra as horas extras do mês ou acumulado? Então, Jéssica, é uma pergunta da Jéssica Vecchia, né? É, então, Jéssica, ele vai mostrar exatamente todas as informações que você colocar naquele período que eu coloquei do início ao fim, né? Então, a gente tem aquele período na pasta de geração. Deixa eu entrar aqui, não sei se vocês estão vendo minha tela ainda, mas estão vendo aqui, né, Mirene, a minha tela, né? Sim, estamos vendo a sua tela. Aí aqui, onde a gente fala na pasta geração, que a gente tem a questão de qual período, né, a gente deseja gerar, dentro desse período, todas as ocorrências que tiverem, né, mapeadas e forem registradas no ponto, elas constarão, tá? Então, tanto faz se é do mês ou acumulado. Se você colocar um mês, ele vai gerar um mês. Se você colocar o acumulado, ele vai pegar todo o período desde o início ao fim. Para quem utiliza banco de horas, terá alguma sinalização? A sinalização em relação ao banco de horas, ela está relativa também dentro do EJ lá, um dos itens que tem a parte de banco, sai também no EJ, tá? E aí teria que, dentro do próprio layout, já tem essas especificações, pode dar uma pesquisada ou no layout do EJ, ou realmente só gerar um EJ mesmo, que você vai ver que vai estar identificado lá a parte de banco de horas também, tá? E tem no espelho de ponto a gente tem um resuminho lá, né, que traz também de horas realizadas e saldo de banco, tá bom? O layout tem uma pergunta do Ivan. O layout do nosso relógio de ponto irá precisar ser alterado? O nosso layout do relógio de ponto, ele já do nosso relógio. Ah, tá. Sim, você deve estar falando do REPC, né? Sim, o que acontece, tá, Ivan? É uma dúvida que muitos clientes têm, né? Ah, o Kleber, eu tenho um REPC hoje, né? O REPC, ele não recebe mais nenhuma alteração da 671. Eu vou ter que jogar ele fora ou eu posso continuar utilizando? Não, você pode continuar utilizando. A portaria estabelece que você pode continuar utilizando, tá? Da 1510. Por isso que a gente deixou dentro do nosso produto a possibilidade do cliente importar as marcações utilizando o layout do 1510 e utilizando da 671. Tá? A gente deixou ele dinâmico para o cliente decidir qual a forma que ele vai integrar as suas marcações. Nesse sentido, o que cabe ressaltar aí os fornecedores do REP, tá? Eles não poderão vender novos REPs a partir da publicação da portaria 671
sem estarem adequados ao novo layout da 671, tá? E agora, aqueles REPs, no seu caso, se for o seu caso, onde o hardware ainda recebe atualizações, aí o fabricante ele pode inserir esse novo layout dentro do seu REP. Aí você teria que pesquisar, entrar em contato com o fabricante do seu REP lá, para saber se o seu REP receberá ou não essa atualização da 671, tá? A partir do momento que ele receber essa atualização, aí você tem que configurar também no nosso sistema para ele poder ler dentro da 671 e fazer as tratativas que a gente especificou na documentação lá, referente ao AFD, tá? Do que é necessário você identificar, principalmente lá na questão do cadastro do relógio, né? Se ele é um REP C, se ele é um REP A, se ele é um REP P, para que o nosso sistema ele consiga identificar, né? Essa marcação veio de qual REP, esse REP é qual tipo e qual layout eu utilizo, né? Então, para que o sistema identifique isso, é necessário fazer essas alterações aí, tá? Isso está na nossa documentação do produto também, tá bom? Tem uma outra aqui do Ivan. Meu nome é Tiago Martins. Ué, Tiago, você entrou com o login do Ivan, então? É que veio aqui como Ivan Jesus, tá? Mas beleza, Tiago Martins. Obrigado pela pergunta aí. Aqui de perguntas eu acho que não tem mais nenhuma, por enquanto. Ninguém tem dúvida? É um momento bem importante, tá, gente? Pra gente tirar alguma dúvida, caso vocês tiverem alguma dúvida, esse momento é nosso, tá bom? Caso contrário, tudo bem. Pessoal, a gente ainda tem alguns minutos, né? Se vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, foi como o próprio Kleber falou, né? Esse é o momento para vocês tirarem dúvida. Então aproveitem. A gente 11h30, a sala está reservada até meio-dia. Kleber, chegou uma pergunta da Valéria Fortes. Nossa, eu tô respondendo aqui no mudo. Eu vou parar de habilitar esse botão aqui que eu tô pagando mico aqui, galera. Verdade. Vamos lá. Eu vi, Valéria, eu já estava respondendo você aqui, desculpa. Caso o cliente não utilize o TSA, o processo de importação continua o mesmo? Ou seja, né, importa as batidas, trata o ponto, calcula e integra a folha, sim, continua o mesmo, tá? O nosso cliente, o TSA, ele faz a integração, né? Ele é um mediador, né, das marcações que vem do ponto diretamente, ou que vem do REP diretamente para o nosso ponto, né? Caso você não utilize o TSA, entenda que você faz a leitura do FD, né? Então você vai continuar importando normalmente as batidas, o ponto ele vai calcular e vai integrar com a folha como acontece hoje sem problema, tá? Isso não vai mudar. É só um detalhe que você tem que ter é o seguinte, o seu REP C, ele tá com layout novo ou é o layout antigo, né, da 1510? E aí você tem que tomar cuidado com isso, porque se seu REP já tiver atualizado com um novo layout, você precisa fazer aquelas tratativas que eu já comentei aqui, né? Fazer alteração lá dentro do cadastro do seu relógio, no nosso produto, identificá-lo se ele é um REP C, um REP A, um REP P. Na hora de fazer a leitura da marcação, você vai utilizar o nosso terceira opção, né? Que é com o layout da 671, tá bom? Então, basicamente isso. O trabalho para você ter integração é unicamente de você tratar o cadastro do relógio de ponto, né? Adequando a 671 e começar a utilizar a leitura com a terceira opção lá, que é da 671, tá bom? De nada. De nada, obrigado. Patrícia Carolina.
Desculpa, travou a língua aqui. O PS 7004, então vai ser disponibilizado a partir de 23/9, é isso? Exatamente. O PS 7004 ele vai estar disponível a partir desse nosso próximo pacote, que sai agora dia 23/9, tá? Ele foi desenvolvido e finalizado em agosto, e aí a gente tem uma questão de calendário, né, de expedição de pacotes, e o nosso próximo calendário é 23/9, tá bom? Então vai estar disponível lá. No espelho de ponto, a quantidade de horas a ser trabalhada deve aparecer também ao lado da jornada? Não entendi. No espelho de ponto, a quantidade de horas a ser trabalhada deve aparecer também ao lado da jornada? No nosso espelho de ponto ele já até aparece, tá? Aqui dentro do nosso espelho de ponto, deixa eu ver aqui, se eu tenho fácil aqui pra gente, espera aí. Acho que vocês estão vendo minha tela aqui, talvez. Aqui. Ops, passei. Olha, a gente tem aqui as jornadas que o colaborador passou, tá? Isso aqui, jornadas, eu digo, né, o plano de trabalho dele, né? O plano de jornadas dele, quais são os turnos que que o funcionário utilizou dentro desse período do ponto, tá? E aqui a gente tem a batida de entrada, a saída, e aqui tem o início e o término de hora extra, caso tiver alguma hora extra, e aqui a quantidade de horas trabalhadas, tá? As jornadas em si, eles aparecerão, se caso o funcionário tem outro período com indicativo de férias, também vai aparecer qual é o período de férias, mas a questão da jornada, ela se encontra aqui, tá? Ela não necessariamente precisa estar do lado da batida, tem que ter quais são as jornadas que ele participou desse dia, e aí o auditor, ele vai fazer a leitura, né? Ele vai bater o olho e falar assim, poxa, o cara trabalhou da meio-dia às 18h30. Em algum momento ele teve esse trabalho? Teve. Ele teve aqui esse cadastro de horário da meio-dia às 18h30. Às 18 horas, né? Então, essa informação ela também vai constar lá dentro do EJ, tá? Aí ele vai comparar o espelho de ponto com o EJ, tá bom? E com o FD, tá? Entendido. Bom dia. Poderemos continuar utilizando o layout parametrizável? Sim, poderão utilizar ainda o layout parametrizável. Ele não vai sair do produto, tá? Até porque tem algum cliente que ele tinha alguma adequação, né, dentro do seu FD que ele utilizava esse parâmetro. Então, ele vai continuar utilizando. Pode continuar assim, tá? O que seria a atualização do menu? No caso, seria o ajuste de algum parâmetro? A atualização de menu. Vamos falar da atualização de menu. A gente tem um dos itens aqui, que vai estar dentro do nosso EJ. A gente tem um link, na verdade, que ele fala sobre atualização de menu, tá? Então, essa atualização de menu, ela é necessária, essa é uma disponibilidade feita pelo framework, tá? Que ela é necessária para que você execute uma importação de uma nova rotina. Então, sempre quando sai uma nova rotina que ela não existe no seu menu hoje, né? Ela é inserida dentro do menu do nosso pacote, tá? Você precisa atualizar o seu menu para você ter acesso a essa nova rotina. Ele vai estar dentro do seu produto, só que você não vai visualizá-lo no menu se você não atualizar. Então, você precisa atualizá-lo no menu para você poder utilizar. Então, aqui dentro dessa documentação, ele já explica direitinho como que você vai fazer a atualização do menu. Então, ele fala aqui para você acessar esse programa, né, de importação do menu, que é esse MEN 706AA, e selecionar essa informação por arquivo. E aí, para atualizar no menu de todos os modos, o mesmo programa indicado, que é esse cara, na opção por diretório, o campo do arquivo. Então, aqui ele informa direitinho como que você vai fazer essa atualização de menu, tá? Se caso no momento da execução da atualização de menu, você tiver alguma dúvida, pode abrir um ticket para o nosso time de suporte técnico para eles darem apoio para vocês também, tá bom? E aí sim, você fazer essa atualização. Então aqui ele tem até um exemplozinho aqui, ó, de um menu de módulo básico e um menu de contas a receber. Então, ele exemplifica aqui a forma como vem, né? Então, a gente vai ter um arquivo, né? Que a gente vai ter main de menu e a sigla do nosso módulo, que é ponto, né? Então, vai ter um, um menuzinho escrito lá como sigla POM e a gente vai trazer esse cara para dentro, tá? Ele vai ter uma extensão .d. É só importar esse carinha e pronto, tá atualizado o seu menu, tá? Não tem muita dificuldade para fazer não, tá bom?
A partir de qual data tem que alterar o layout da portaria para a portaria 671 no nosso relógio REPC? Então, Maria José, essa pergunta aí ela é bem feita para a gente, né? A portaria ela estabelece que os REPCs, tá? Eles podem continuar utilizando com o antigo layout da 1510, tá? Se ele receber atualização, a partir do momento que o produtor do seu REPC, né, o fabricante, ele disponibilizar para o mercado um REPC com um novo hardware que atenda ao novo layout da 671, automaticamente, né, isso já é padrão, acredito, né, dos fabricantes, ele vai disponibilizar essa atualização para todos os REPCs dele, tá? Porque ele não vai ficar dando manutenção para um de REPC 1510 e outro de 671. Tá? Se caso o seu relógio não estiver com hardware que possa não ter um hardware que receba mais atualizações, pelo fato de ser antigo, muda a tecnologia, enfim, ele pode continuar, você pode continuar utilizando com o layout da 1510, a portaria permite isso, tá? Você não precisa trocar de relógio. Agora, se o seu relógio quebrou, né, digamos que você tinha ele não atualizado, tá 1510, o relógio quebrou, você vai ter que comprar um novo. Quando você comprar um novo, esse novo que foi vendido para você não pode vir já com o layout da 1510, ele teria que vir já com o da 671, se você comprá-lo a partir de novembro, tá? Se for antes, ele vai estar com a 1510 trabalhando normal, e aí a obrigatoriedade dos fabricantes de software do REPC para atualizar o layout do AFD, ela se dá em meio à limitação do hardware, entendeu? Então, a partir de novembro, ela só pode comercializar com esse novo layout, tá? Até novembro, pode utilizar o 1510 sem nenhum problema. E depois de novembro, se o REP dela não tiver mais atualização, você como consumidora do seu REP, você não precisa jogar ele fora, você pode continuar utilizando, tá? É só se caso você quebrar, tiver que comprar um novo, aí o novo você já tem que comprar na 671, tá bom? De nada, Maria José. Mais alguém, gente? Mais alguma pergunta? Alguém faz alguma pergunta para Milena responder também, que eu preciso tomar uma água, por favor? Ai, Cleber. Nossa, não adianta, as dúvidas é produto, não tem jeito, É, não é? exato. Pessoal, se tiver mais alguma dúvida, faz pra gente aqui, tá? Vamos tentar tirar o máximo que tiver. A gente tá aqui para isso, tá? Um momento nosso aqui. Eu acho que hoje nem é fechamento de ponto. A gente marcou um evento para não pegar o RH no fechamento de ponto, nem pegar o RH no fechamento de Verdade. folha. O pessoal ficar perguntando pra gente, a galera não quer ficar perguntando pra gente, né? Que não adianta, né, Kleber? As É, dúvidas vêm quando a gente começa a fazer o processo, né? Hoje eles só estão exato. olhando. Quando eles começarem a fazer os fechamentos, tudo, aí as dúvidas vão surgir. Ah A lá, a Patrícia Patrícia respondeu tá aqui que ela tá no fechando. fechamento de ponto. Você nem tá prestando atenção então, hein, Patrícia? Eu vou marcar seu nome aqui, se vier alguma reclamação sua no reclamação não, pedido de ajuda no suporte, eu vou falar, Patrícia não, que ela tava fechando ponto. Patrícia não pode. Bom, beleza. Caso alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade aí, tá, gente? Tá prestando atenção, ela tá falando aqui. Obrigado por compartilhar conosco esse material, parabéns pelo treinamento. Obrigado, Leiliane. Eu que agradeço você de estar participando aqui, tá? É muito importante para a gente do produto ter os clientes aqui com a gente, tá? É um momento nosso, onde o cliente pode puxar nossa orelha aqui, pode perguntar à vontade, né? Então, eu gosto muito desse tipo de evento, tá bom? Kleber, então podemos continuar utilizando o nosso relógio dentro da 1510? Agora eu não sei se é o Ivan ou se é o Thiago, eu vou responder como o Thiago. Se falar que é o Ivan é pegadinha, hein? Então, Thiago, sim, você pode continuar utilizando seu relógio dentro da 1510, sem problema nenhum. Você só tem que tomar cuidado, e aí é legal você ligar para o fabricante, né? E falar assim, ô fabricante,
O meu relógio 1510, ele vai receber a atualização da 671? Aí, se ele falar para você, vai a partir de tal data, você já começa a monitorar. Porque o que pode acontecer, tá? Se o fabricante atualizar seu hardware, o hardware do seu rep, tá? E você não está sabendo, na hora de você fazer a geração da FD e ler, você vai ter um erro de importação. Aí você vai falar assim, puxa, tô com um problema aqui de importação do produto. E aí o que você vai fazer? Vai perder seu tempo, você vai abrir um ticket no produto, no suporte, o suporte vai te pedir o AFD e vai identificar que o layout está no novo já, não está no antigo. E aí você perdeu seu tempo de trabalho, entendeu? Então, o ideal é você só ter esse contato e ver se tem alguma atualização ou não no seu rep. Se tiver, você já deixa no seu radar aí, né? Para quando eles fizerem essa alteração, você já fizer também a adequação do DataSul para ele poder ler já no novo layout. E você também já se posicionar para quando você for fazer a leitura, você já utilizar a opção da 671, tá bom? Então, seria somente esse ponto de atenção aí que você tem que ter, tá bom, Thiago? Valeu, obrigado. Acho que podemos encerrar. Sim, se o pessoal não tiver mais dúvida, tranquilo. A gente tem um evento no próximo mês também, né? Aí, se nesse período surgir dúvidas, tragam para nós, né? No próximo evento, que já está programado, o link já está lá para vocês se inscreverem. Fiquem à vontade para compartilhar. Então, gente, agradeço a participação de todos, a participação do Kleber, né, por mais um evento, o pessoal aqui que estava no chat ajudando a gente, acho que o Marcelo já saiu, mas tem a Mariana, tem o Arthur, né, do Suricato, obrigado, viu, gente? Espero vocês também nos próximos eventos aí para ajudar a gente, né, na questão das dúvidas dos clientes, tá? Muito bom estar aqui com vocês. E à tarde a gente tem mais, mas é com a linha Proteus, tá bom? Até mais, gente. Obrigado. Bom almoço para todos. Valeu, pessoal. Um bom trabalho aí para vocês. Obrigado por terem participado, tá? Bom dia, pessoal. Até mais. Até mais.